mais um capítulo do Purple's Cast pra você que está aí em casa ligadinho na televisão, né? Não, peraí, você tá com... Ai, tá... Ô, varão. Ô, gente, não pode deixar isso acontecer. Pode. Saiu? Vou fazer de novo. Porque... Tem uma amiga que te fala só... Tudo bom? Tudo bom? De novo, né? De novo? Pode ser. Não, vamos continuar daí. Ok. É isso aí, porque a gente é natural, a gente é toda natural. A vida como ela é. Gente, nós estamos muito felizes hoje porque nós temos uma convidada pra lá de especial, uma pessoa maravilhosa. Ela é esposa, ela é pastora, ela é mãe de duas meninas maravilhosas, ela é business girl. E ela é em breve escritora, eu tô falando besteira? Oh, uau! Gente, a gente tá aqui com a nossa pastora Fer, seja muito bem-vinda, que alegria, que prazer ter você aqui. Pra quem não conhece a Fer, gente, ela é uma mulher de Deus com uma voz assim, nossa, todo mundo que é da nossa igreja vai poder se identificar com o que eu vou dizer agora. Toda palavra, toda pregação, a gente é muito impactado, Fer, de verdade, isso é uma bênção, é uma bênção. Eu tô falando do meu coração. Cara, igual terça-feira que você pregou, né? O Caio falou, o que essa mulher tomou? É o shot do Espírito Santo. Lições do Espírito Santo. Lições. Tomou muito tapa na cara do Senhor. Fer, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E a gente vai começar... pedindo pra você contar um pouco da sua história, né? Eu já escutei algumas vezes, mas vocês vão, tenho certeza, se emocionar junto com a Fer. Ela tem uma história linda, um testemunho lindo. Amém. Então você fica à vontade pra contar o seu testemunho, como você conheceu Jesus. Amém, amém. Thank you pra ter eu aqui. Pra aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernanda. E além de ser esposa, além de ser mãe, além de ser filha, além de ser irmã, empreendedora, businesswoman, profissional, além de ser um monte de coisas e títulos nesse mundo, eu sou filha de Deus. Primeira coisa, né? E a minha história começou uns 40 anos atrás. Eu nasci aqui nos Estados Unidos. Inglês é minha primeira língua, então... Vocês viram esse sotaquezinho bonitinho que ela tem? Esse sotaque que eu tenho é o sotaque da gringa falando português, mas tudo bem. A minha história começou uns 40 anos atrás. Você tem família no Brasil? Tenho, mas meus pais vieram pra cá 40 anos atrás. Ah, ok, porque você fala português, né? Sim, eles vieram pra cá 40 anos atrás, não juntos, se conheceram aqui, casaram, tinha eu, voltamos pro Brasil, porque naquela época o processo de documentação era muito diferente do que hoje. Voltamos pro Brasil, minha irmã nasceu no Brasil, aí os documentos dos meus pais, com milagre de Deus, saiu, e eles voltaram pra cá, legal, e a gente voltou, e aí tinha mais uma irmã. E eu nasci num lar, no começo não era um lar evangélico, meus pais aceitaram Jesus, eu acho que eu tinha 8, 9 anos, e foi radical. Foi uma vida, a gente tinha uma vida mundana antes, e não era nada crazy, né, mas era uma vida mundana, e foi radical, se tornou uma vida onde que Cristo se tornou o centro da nossa casa. Então, eu nasci no lar, sempre gosto de dizer que eu tenho as memórias de não indo para a igreja, também tenho as memórias de indo para a igreja. E eu agradeço ao Senhor para meus pais, por tudo que eles têm feito nisso, mas eu nasci no lar, terceira cultura. Eu gosto de falar muito disso para pessoas, porque as pessoas que, mais ainda imigrante que vem aqui, e traz os filhos, ou tem filhos aqui, os filhos nascem aqui, eles acham assim, eu vou criar meu filho do meu jeito. Mas o que acontece? A gente cria os nossos filhos em outro país e eles vão pegar a cultura do outro país, além da sua cultura de casa. E isso é muito diferente se a gente, como adultos, entram aqui e vêm para América e sofrem, né, para identificar com americanos, sofrem para trabalhar, para conquistar. Imagina agora os filhos e as crianças que a gente tem nesse país, que em casa é uma cultura e lá fora é outra cultura e eles estão sendo enraizados nos dois. Então, essa é a terceira cultura e já tem muito estudo sobre isso e eu gosto sempre de falar isso porque é algo que é parte da minha identidade. Para muitos anos eu não entendia isso. Para muitos anos eu fiquei muito confusa, porque eu era brasileira em casa, além dos meus pais fazerem o melhor possível para nos levava a gente para a igreja americana, a gente falava inglês em casa e português, então eles nunca rejeitaram, eles fizeram o melhor, mas eu nasci com uma cultura em casa e outra cultura lá fora, e a identidade meio, o que eu sou?
né? Eu sou o quê? Eu sou brasileira, eu sou americana? Não, eu sou a mistura dos dois, né? Então, isso mexeu muito e depois, quando a gente conversa, eu vou voltar nisso, porque que isso é importante para nós entender. E com 17 anos, eu formei da high school aqui e eu fui para o exército. Foi algo meio doido, algo que eu nunca pensei em ir, mas eu precisava da faculdade, era algo que eu estava querendo. E foi na busca da faculdade e na minha experiência de jovem, né, com 17 anos, achando que sabe tudo. Eu achei uma coisa na internet sobre o Army, que o Army faz isso, faz aquilo, e eu pensei, eu vou, é a resposta das minhas orações. Aí eu cheguei para meus pais e falaram, olha só, eu quero sua bênção para eu ir pro exército. Eu tinha 17 anos e aqui nos Estados Unidos você pode ir com autorização dos pais. Então, o que aconteceu, eles oraram, obviamente, primeiro choque, eles pensaram, não vamos enviar a nossa filha, isso era 2004, então só tinha 3 anos que as torres caíram em Nova York, então a guerra em Iraque e Afeganistão estava alto, né? Só tem 3 anos que isso aconteceu, a gente não vai enviar nossas filhas para isso. Só que eles oraram e Deus falou, deixa ela ir. Então foi a obediência deles e eu achando que era eu, né? Porque eu falei assim, se você não assinar quando eu fazer 18 anos, mãe, eu vou. Eu lembro essa conversa. Muita rebeldia que tinha dentro de mim que eu não entendia por quê, mas era algo que Satanás, o inimigo, estava tentando usar, rebeldia, para parar o meu propósito. Então, se você tem problema com rebeldia, deixa eu te dar um tip. Normalmente, a rebeldia é usado para parar o propósito que Deus tem para sua vida. E a rebeldia é algo que a gente usa, eu sei melhor, eu entendo melhor, eu não vou fazer, não importa se 10 mil pessoas, não importa se Deus próprio desce, eu não vou fazer. E eu acho que isso é forte, que as pessoas acham, não, se Deus descer, eu vou obedecer a Deus. Mas a gente não obedece, Deus fala e a gente não faz, né? Então, Deus permitiu eu ir para o quê? Tratar minha rebeldia. Tratar algo e entrar em algo tão forte e espiritual que eu não tava... Hoje eu consigo ver. Naquela época, quase 30 anos atrás, eu não estava entendendo, não 30 anos, quase 25 anos atrás, eu não entendia isso. Então, eu fui pro exército e o Senhor me levou lá para o quê? Tratar minha rebeldia, para me ensinar valores de família, porque quando você vê pessoas perder familiares, tão novos, tão jovens, em guerra e essas coisas, você começa a realizar, uau, quem me ama? Quem estava lá por mim? Então foi tratar essa parte de mim que o inimigo estava tentando usar também, né, contra, e também me ensinar sobre algo tão poderoso que hoje eu entendo, que é sistemas de guerra. Sistemas, que eu vou falar um pouco depois sobre isso, mas sistemas... Guerra é feito sobre sistemas. Guerra é feito sobre planejamento. Primeiramente, a guerra começa normalmente porque alguém quer algo que outra pessoa tem, né? Vamos colocar assim, né? E o que o inimigo quer? O inimigo quer toda a glória. Então começou a guerra querendo a glória de Deus. Ele não vai vencer, já sabemos a fim dessa história. Só que aí ele faz o quê? Ok, eu tô em guerra agora, então vamos fazer a estratégia para destruir as vidas dos servos de Deus. Que é você, eu, todos que se identificam como um seguidor de Cristo. Então, mas Deus me enviou lá para eu aprender sobre sistemas. Porque uma guerra só é vencida sobre tendo um sistema junto. Sobre tendo pessoas com um propósito. O que é um sistema? Um sistema é quando algo vem tudo para dentro, um algo, né? Uma ideia, um propósito, um business... Tudo vem e collect together, vem tudo junto com um propósito para andar para frente e conquistar. Não tem outro propósito. Estamos aqui, um alvo. O alvo é esse, ok. Então, todos os sistemas que vamos fazer, todas as ações que vamos tomar, é para chegar naquele alvo. Então, isso é um sistema. Então, Deus me levou lá para eu poder ver isso, experimentar isso. E eu tinha 17 quando eu fui para o exército. Eu morei em South Carolina. Eu tinha 18 quando eu fui para Alemanha, pelo exército, que é Germany, né? E eu achando que eu não ia ir para guerra, porque eles falaram, não, você não vai para guerra. Eu fui contratada, o meu trabalho era Human Resources, que é HR, né? RH. E o que é engraçado, que eu vejo isso hoje, como Deus já estava... Porque você faz uns testes no exército para ver o que você é bom. O que você é bom em fazer. E RH é cuidar de pessoas, né? Então, era algo que Deus já estava
me ensinando nisso, nessa parte. E eu fui trabalhar nisso, e eu lembro antes de ir para a Alemanha, eu recebi um e-mail do meu sargento, que ia me buscar, e ele falou, sinto muito, mas o nosso division, nossa divisão, vai ir para a guerra mês que vem. Nós estamos indo para o Afeganistão, você vai chegar em Alemanha, vai fazer 3 meses de treinamento, já fiz 9, né? Vai fazer mais 3, e você vai ser enviada também. Uau. Chorei. Fui para o recruiter que falou um monte de coisa, porque recruiters só falam o bom, né? e às vezes fala o que pode acontecer, mas o trabalho é o nosso pra gente entender, né? Então fui pro recruiter e o recruiter falou, não tem nada, infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Eu não achei que isso ia acontecer, mas a guerra tá subindo, então você vai. E simplesmente fui. Cheguei lá e nesse momento, quando eu fui, até esse momento eu estava bem com Deus. Mas quando eu fui para a Alemanha e quando eu fui para a guerra, eu fiquei muito chateada com o Senhor. Porque eu fiquei com muito medo. Medo é algo que é algo que eu trabalho nisso. Eu trabalho no medo. Eu trabalho contra o medo dentro de mim. É algo que sempre tenta me atingir, o medo. E é algo que eu sei que é uma arma que o inimigo tenta usar para me paralisar. É medo. Eu já identifiquei isso em mim. Então eu sei. Então às vezes eu penso e falo, ok, não, isso é... Eu tô falando não porque Deus tá falando não ou porque eu tô com medo. Porque eu sei que é algo que o inimigo tenta usar em mim. Então, esse medo tava muito forte, né? Eu fiquei com muito medo de morrer. E como muitos dos meus amigos morreram. E eu fui e eu me desafastei de Deus. Agora imagina, que doideira. Fui pra dentro de guerra e foi o momento que eu falei, sabe o que é Deus? Eu tô me desafastando de Bem ti. louca, né? Bem maluca. Mas você sabe que a gente faz isso? No momento mais doido das nossas vidas, quando a gente precisa mais de Deus, a tendência às vezes é correr. A tendência é, eu não quero enfrentar você, Deus, agora porque eu tô chateada. É, o ressentimento, né, que te afastou. Quando Deus faz algo que a gente não quer, a gente fica nesse lugar, às vezes, de ressentimento. Eu tava nesse lugar de ressentimento. E até quando você não entende, né? Eu vejo isso, assim, por exemplo, as fases que eu me afastei de Deus. Tipo, no luto do meu irmão. Você não entende. Aí, tipo assim, na minha primeira separação, daí, tipo, eu não entendia. Então, são nesses momentos que você tem aquela... Porque Tipo comigo. assim, tipo, que você não consegue entender, né? Tipo Yeah. assim, por que eu tô aqui na guerra? E Fer, só você pra não te vai fazer- ter... fala. Perdão, só pra te fazer uma pergunta. Você foi, só para as pessoas entenderem, você foi pro Army porque você queria uma bolsa de estudos na faculdade. Esse foi o main purpose. E também queria viajar. E queria sair daqui. Eu tinha 17 Uma anos, garota de né? 17 anos. Uma menina de 17 anos. É bem heroic eu falar, foi só pra faculdade. Não foi. Eu queria sair daqui. Eu tava em problema de rebeldia na minha casa, comigo mesmo. Então, era minha alta, né? E o que eu tava achando era meu Fuga, né? meu fuga. E o que é interessante é que a gente acha assim, às vezes a gente faz decisões e a gente pensa, é isso, e a gente tá fugindo de algo. E Deus não, você tá indo no lugar certo. Deus usa. Você vai aprender muito. Você vai aprender muito. Então eu fui e foi o começo da minha história. Hoje eu identifico isso, hoje eu entendo isso. Naquela época, jamais eu ia entender isso. Você crê que não era o plano de Deus pra você, mas Deus usou isso para... Eu creio que era o plano de Deus, mas eu creio que as voltas que eu dei durante esse plano de Deus, tinha muitas coisas que eu podia ter aprendido mais rápido se eu tinha sabedoria, igual a palavra de Deus diz. E a sabedoria é o quê? A sabedoria é o princípio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, que é buscar a palavra de Deus, que é buscar em pessoas que têm autoridade, porque eu falo muito sobre isso. Nem todo mundo tem autoridade de dar conselho. Talvez passou exatamente o que você passou, mas porque não está no espírito, não tem autoridade de falar sobre a sua vida, sobre a sua carne, não tem. Então, talvez se eu tinha, eu consigo entender hoje que se eu tinha obediência, eu não tinha obediência. Deus permitiu. Eu sei que foi o propósito de Deus, porém que tinha muitas coisas, por causa da minha desobediência, que demorou, igual os... Ficou no deserto, igual a galera do Egito. Fiquei no deserto. Mas eu já pensei isso, meu Deus, mas que povo, gente, 40 anos. Aí eu penso, não fala não, porque às vezes é você e você tá aí, né, amada? Exatamente. Então, eu fui e quando eu cheguei lá, eu me Afastei. Afastei de Deus. Mas minha família
continuando orando por mim, continuando jejuando, continuando orando. Minha mãe me mandava, naquela época não tinha Facebook. Então, só pra vocês entenderem isso, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então, para conversar com a minha família, era quando eles davam tempo durante a guerra para todo mundo ir falar 10 minutos e não podia falar onde que tava, porque era regras. E eu só falava, mãe, eu tô viva, eu tô ok. Agora imagina a família aqui, né? E minhas irmãs, uma tinha 8 anos, 9 anos. Então, ouvindo que a irmã mais velha de 18 anos, não sabia onde que tava, mas não sabia, né? E eu já afastando de Deus. E meus pais orando. E eu lembro muitas conversas com meus pais. Minha mãe falava, volta pro Senhor, filha, olha, Deus me revelou isso. E eu, ai meu Deus, e tava certo, mas eu tava lá, não, na rebeldia, Deus tratando. Então eu fui pra guerra e vi muitas coisas e tinha experiências que eu vou escrever um livro, vou ter momento de contar sobre essas experiências, mas Deus me protegeu. Deus me guardou em cada detalhe. Ele me tirou de um grupo onde que eu estava, que entrava mais em guerra, e me colocou, com o favor de Deus, debaixo do general, para eu dar assistência ao general. E o general não vai, né? O general, ele fica atrás. Então, graças a Deus, tinha muitos momentos. No começo eu ia e no meio ele me colocou num lugar de favor. Eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida nisso. Mas, mesmo assim, todo esse tempo, eu lembro que meus pais mandavam cartas e mandavam CDs de músicas evangélicas, adorações, e eu ouvia e eu me pedia perdão a Deus, mas mesmo assim eu voltava às minhas ações de pecar, voltava a não querer estar com Deus. E saí do exército, saí da guerra, eu voltei para a Alemanha e engravidei com a minha filha amada, que hoje tem 18 anos, e como mãe solteira. E isso foi, para mim, a pior coisa, porque bateu no meu ego. Que meu ego primeiro era, eu sou Fernanda, aquela crente que é boa, eu sempre tocava no louvor, eu ministrava. Minha primeira pregação eu preguei com 11 anos. Eu preguei na igreja, a primeira vez que eu preguei. Imagina, 11 anos para adultos, e fui batizado 2 semanas depois, porque o pastor falou, você tá pronta. E então eu tinha tipo uma reputação de crente na minha cabeça, de uma coisa que é servir Deus. E eu tinha muito julgamento contra as pessoas. Quando eu ouvia que pessoas engravidavam, eu julgava. Quando eu ouvia que as pessoas desviavam, eu julgava. Mesmo sendo quem eu era, eu tinha essas preconceitos dentro do meu coração. E aí simplesmente engravidei. E eu temando, falei, não, eu vou ficar no exército até o fim, eu vou ficar, o meu contrato é 4 anos, eu vou ficar, vou ser mãe solteira, vou trabalhar fazendo meus planos, nada mudou, só engravidei e eu fazendo meus planos, e meus pais, volta pra casa, estuda aqui, e eu não, pé no chão, né? Não vou, essa é o que eu vou fazer, meu braço forte, né? Uhum. E o que aconteceu? E durante esse tempo, eu não buscava Deus, eu orava, eu tinha os meus momentos, mas eu não estava indo para a igreja, nada disso, e eu lembro que foi um tempo muito difícil para mim, porque quando eu voltei durante um break, durante umas férias, e eu fui para a igreja, as pessoas da minha igreja, alguns me olhavam com os olhos meio, meu Deus, né? Os mesmos olhos que eu olhava antes. Uhum. E foi quando Deus começou a quebrar em mim. Olha, você fazia isso. E eu pensava assim, mas eu sou Fernanda. Mesmo assim, as pessoas olhavam meu pecado e não quem eu era. E isso começou a ensinar. Isso foi o começo de ensinando a parte de mim que a gente, como humanos, a gente julga tanto. Julgamos tanto. Julgamos o pecado, julgamos toda a ação da pessoa, queremos falar como que eles vão conseguir, né, e sem nem entender parte da vida deles, e é algo que o inimigo quer que a gente faz, porque se a gente fica na consciência de julgamento, a gente nunca vai ser usado como voz de Deus na vida da pessoa. Yeah. Quem julga é Deus. Eu não tô falando sobre quando você tem um pastor e pastora que vai corrigir algo, ou alguém que vai acertar algo, isso é alinhamento, isso é diferente. Eu tô falando em ser a voz de Deus, a luz de Deus no mundo.
Os fariseus era o quê? Os fariseus queriam ser a luz do mundo, mas eles eram o quê? Julgamento. Tudo que eles faziam era julgamento e se parecer. Até jejuava e eles falavam o quê? Eles pintavam o rosto deles e eles andavam lamentando. Olha nós, a gente estamos jejuando, olha a gente, né? E eles acharam fariseus, aqueles que conversavam com Deus, né? E assim, é engraçado que hoje eu ainda vejo muitos fariseus. Sim. Principalmente, eu acho que eu não falo cristão, não. Acho que muitas pessoas, toda religião, Sim. Se você não faz aquilo, principalmente, assim, eu acho que para quem tá muito inserido dentro da igreja, assim, você nasceu dentro da igreja, você viveu dentro da igreja, você vive aquela vida, você tá acostumado a viver aquilo, você não vive fora. Sim. Você não convive com o mundo para você pregar o evangelho, né? Porque e aí você tá inserido dentro daquela sua bola. Você não consegue enxergar para fora. Daí você olha pra pessoa e fala: meu Deus, aquela pessoa tá usando droga, aquela pessoa tá fazendo não sei o quê, aquela pessoa tá fornicando, aquela pessoa tá... Aí, é porque você não faz aquilo e aí você tem esse olhar sobre as pessoas. E quem tá fora, eu falei sobre isso com a Bianca esses dias, porque a maioria das pessoas que eu convivo hoje não são cristãs. Então, assim... Eu já estive nesse lugar também, né? Então, assim, às vezes você não estar naquele lugar te coloca numa posição de julgamento muito maior. Eu acho que isso mais afasta as pessoas do que, de fato, aproxima. Eu acho que é aí que a misericórdia de Deus se revela. Tem aquele filme A Cabana. É que Deus deixa a gente se enlamar um pouco, né? Às vezes. Pra que a gente... Não que Deus deixa. São escolhas nossas, né? Mas, assim, Deus usa. Porque Deus não desperdiça nada, Exato. né? Deus não desperdiça nada. Então, assim, quem muito foi perdoado, muito deve amar as pessoas. Mas você sabe uma coisa, assim, demorou eu engravidar, demorou eu passar a situação que eu passei com a minha família, com as situações que ainda temos lutas até hoje, estamos na luta, mas estamos crendo na vitória de Deus, e lutas pesadas, morte, vício, um monte de coisa, né? Mas estamos vendo a vitória e vamos ver, e sempre profetizamos a vitória, mas aqui é a realidade. É muito fácil ser crente na igreja. Muito. É muito fácil ser pregador de púlpito, é muito fácil ser, eu não tô falando ser o crente, viver a luz. Eu tô falando, é muito fácil, às vezes, o que a gente vê. Chegar na internet e falar 1000 coisas de Deus e aparecer e essas coisas dentro do nosso bubble. É muito fácil. Mas nós somos luz do mundo. E isso já é contra sendo luz da igreja. Nós somos luz do mundo. Então, eu vejo assim... A parte verdadeira, uma parte grande, a parte verdadeira do nosso ministério é no mundo. I'm sorry, é no mundo. Então, se você convive, trabalha igual eu trabalho na Universal, muitas pessoas sabem, e eu trabalho com 90% pessoas secular, super criativo, faz filmes, faz um monte de coisas, mas eu sou luz lá, eu tenho que ser luz lá, e Deus me capacita, e o Espírito Santo me capacita. E o que a igreja faz? Porque a igreja é importante, a igreja é fundação, é parte de fundação da minha vida, a igreja me alinha, a igreja é o lugar onde que eu vou para meus recursos com Deus, porque quando a gente vai lá e ser luz do mundo, é difícil, é forte, porque a gente temos que ser fortes, temos que lembrar, eu sou diferente, eu não vou beber nessa festa, é uma coisa engraçada, né, ok, mas eu não quero criar polêmica, mas eu vou criar um pouquinho. Eu trabalho no secular, saí do exército, eu bem rapidinho resumindo a história, eu engravidei, e com 8 meses, eu estava em Alemanha e eu acordei um dia dentro do meu apartamento e tudo era branco, não tinha nada, nenhum retrato, estava tudo no chão, que eu não tinha feito nada, né? Todos esses meses, e eu olhei e eu senti o quarto tão frio, me lembrou tipo de um hospital. Num quarto tão frio, tão gelado, tão seco, com nada, sem amor. E eu abri meus olhos e falei, eu vou trazer minha filha para esse quarto? Ou eu posso levar ela para casa... onde que meus pais estão, minhas irmãs estão, onde que vai ter tanto amor e carinho. Aí eu peguei o telefone, liguei para meus pais e eu falei, eu posso voltar para casa? E eles, sim, volta. E desliguei o telefone e comecei o processo. Mas o que eu não sabia é que daquele dia, quando eu liguei, era o último dia, o dia depois que meus pais e minhas 2 irmãs novas fizeram um jejum de Esther de 3 dias para mim. Eu não sabia disso. Então, aí eu comecei meu processo, voltei para casa, tinha amado como uma filha solteira, foi doloroso, foi difícil,
Também eu reconheço que tinha ajuda da minha família, então isso é algo que não muitos têm, né? Tinha essa ajuda e voltei aos pés do Senhor quando a Amada tinha, quando a Amada tinha 1 mês. Fiz eu me arrependi e passei libertação, passei certas coisas, soltei e comecei o processo, que até hoje chego até onde que eu estou, né? E depois disso, eu falei o quê? Eu preciso de um trabalho. A Amada tinha 3 meses, eu preciso de um trabalho. Aí eu comecei a olhar na internet e procurei trabalho no RH, porque era isso que eu fazia, RH, mas eu era sempre uma pessoa criativa. Sempre tocava piano, cantava, pintava, então sempre nas artes, né? E achei um trabalho como recepcionista numa agência de marketing. E eu pensei, não entendia nada, né? Não nem sabia o que era marketing. Eu tinha 19 anos, quase 20, tinha 20 anos, então não entendia nada. E eu fui lá para entrevista, era no lado da casa dos meus pais, e eu já tinha passado bastante entrevistas, e isso era para ganhar bem pouco, era recepcionista, e era um homem e uma mulher, um casal americanos, e eles, olharam para mim e falaram, ok, não, vamos começar. E eu entrei lá, e eu comecei a ver a criatividade, eles criavam propaganda. Naquela época não tinha, o social media estava começando, né? Então não tinha muita propaganda no social media, Facebook só tinha 3, 4 anos, então era bem recente, não tinha nem ads, e eu comecei a ver o mundo criativo. E eu comecei a gostar do mundo criativo. Aí eu fui, e de recepcionista, eu comecei a ajudar a mulher na contabilidade. E eu fui excelente na recepcionista. Aí eu falei pra eles, olha, eu tô sem nada a fazer, me dá mais coisas pra eu fazer aqui. E eles, tudo bem, você quer ajudar a mulher na contabilidade? Falei, eu te ajudo. Fui pra mulher da contabilidade, uma mulher muito dura, muito excelente em que fazia. Ela já tinha 60 anos e fazia muitos anos, e ela me ensinou mais sobre ordem. Ela falou, não, a gente faz assim. Tanto, só pra você ter ideia, que tem, sabe o paperclip? Paperclip, né? Eu sempre colocava o paperclip em qualquer lugar. Aí ela, porque whatever, né? Eu pensava, e ela, Fernanda, aqui, pra ficar bem organizada assim, americana, né? Ou colombiana-americana. E ela falou, você coloca aqui, é sempre nesse lado. Coisas pequenas, detalhes super pequenininhos, né? E eu lembro que aquilo, tipo, uau, depois daquele dia, assim. O meu patrão na época, ele escrevia certa forma. E se eu escrevia errado, aí ele vinha e falava, não, é assim. Me mostrando, né? E eu aprendendo. Aí eu fui o quê? Fui pra contabilidade e fui excelente na contabilidade. Aí eles estavam precisando de ajuda para ter um account manager, um junior account manager, tipo uma assistente para ajudar a mulher que trabalhava com os clientes. Ela precisava de um assistente. Aí eu falei, eu faço. E olha que eu não pedi aumento nesses momentos. E tava passando 1 ano, 2 anos. Aí eles falaram, ok, vai, Fernanda. Eu não tinha nenhum treinamento nisso. Aí eu comecei a fazer isso. E eu lembro que o meu patrão falava pra mim, eu sentava com ele e ele falava, Fernanda, você é uma sponge. Como é que fala sponge? Esponja. Você é uma esponja. Eu vejo em você uma esponja. A gente coloca você em qualquer coisa e você tem uma excelência. Só que eu lembro e eu falava pra ele, eu sei, eu gosto de trabalhar como eu tô trabalhando pra Deus. Eu falava as coisinhas assim pra ele. E ele ficava assim, um homem milionário, multimilionário americano, e falava assim, não crente, só pra você ter ideia. E eu comecei como Junior Account Manager. Aí tinha uma oportunidade para começar a aprender um pouco de design. E eu tinha o olho para isso. E era em InDesign. E o cara falou, eu treino você quando eu tenho tempo. E eu ficava em cima dele, ele me treinava. E pouquinho a pouquinho, eu ia aprendendo. Aí eu fui de Junior para ir Account Manager. Aí para account managers, aí uma mulher teve bebê, precisava alguém para estar na posição dela 3 meses, era um teste, 3 meses. Aí eles, Fernanda, você quer fazer? A gente te dá um bônus durante. Eu falei, eu quero. Aí eu fui e fiz, a mulher nunca voltou, eles me deixaram naquela posição, e eu continuando aprendendo designing, aprendendo, sendo excelente em cada área. Aí eu fui diretora da agência, que foi 14 anos. Fui subindo, mas eu limpava aquele office. Eu fazia faxina do aquele office quando eu comecei. Eu fazia café para todos eles. E hoje, no meu trabalho, se as pessoas querem, eu vou e levo café, porque é parte de mim, é parte da excelência que nós temos em ser crente. Em 2009, foi a crise aqui nos Estados Unidos,
Se vocês estavam aqui, vocês iam lembrar da crise de 2009, que era as casas, os valores das casas plummeted, né? Foram para lá embaixo, pessoas estavam perdendo casas. Homens muito ricos estavam se suicidando, a bolsa estava lá embaixo, companhias estavam fechando, a gente estava entrando tipo numa depressão, né? Uma financial depression. E eu lembro que durante esse tempo a agência tinha 30 pessoas e toda semana eles estavam deixando alguém embora. Toda semana. E eu lá, eu até fazia, eu ria, brincava, mas eu falava, Deus, eu sentia paz, porque eu entendi o quê? Deus cuida de mim. Ele cuidou lá na guerra. Ele vai cuidar de mim aqui? Vai cuidar de mim. Então, eu lembro que eu sentava com meu patrão e chegou um ponto que isso foi o momento que eu entendi que eu estava fazendo o propósito meu lá de ser luz no mundo, fazendo a arte, fazendo a criatividade, mas sendo luz. Ele sentou comigo e ele estava muito estressado, porque ele tinha que deixar muitas pessoas embora e eu era tipo a mais baixa da companhia, mesmo sendo alto, mas era a mais baixa. E ele sentou para mim, ele deitou para trás e ele falou, eu queria ser calmo igual você. Aí porque eu não sou calma. Quem me conhece, eu sou uma pessoa super hyper, super... Mas aí eu olhei pra ele e ele falou, eu entendo que você vê as coisas bem diferente do que a maioria das pessoas aqui. Aí eu olhei pra ele, porque foi a oportunidade que Deus me deu. E eu lembro, eu falei pra ele, você sabe por quê? Porque se você me tirar daqui hoje... talvez eu vou sentir triste, mas eu entendo quem cuida de mim. Então, se eu tô aqui hoje é porque Deus permitiu. Se ele fecha essa porta, é porque Deus permitiu. E amanhã eu vou para onde que ele vai. E nesses momentos, eu comecei a entender que a luz do mundo é com essas pessoas. É nesses momentos que nós temos que falar, eu sou calma, não porque eu sou Fernanda. Eu sou calma porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu passei uma experiência bem recente que um dos meus patrões me ligou bem estressado e ele falou, uau, isso não é a primeira vez que alguém fala isso comigo. Eu só quero falar isso para vocês entenderem, porque isso não é Fernanda, isso é Espírito Santo de Deus. Que falou, uau, eu vou ligar para você toda vez que eu tô estressada. Oh. Um dos meus velhos patrões falava, o teu espírito me acalma. Uau. Você tem que entender que nós temos que ser luz no mundo. E muitas pessoas não querem isso, né? Muitas pessoas querem ser luz do mundo na igreja e ganhar o meu lá fora. Mas você pode ser luz do mundo lá fora e Deus te dá uma recompensa bem maior do que você pode imaginar. O que você tem que ter é a obediência e você tem que ter a coragem e a fé de ir pra frente e fazer o que Deus vai fazer. E também ter sistemas em tua vida para entender propósito. Porque senão a gente só fica correndo atrás de coisas e não tem nenhum alvo na frente de nós. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui da igreja, mas agora, frequentando a Mevan, tenho tido novas experiências. Mas nessa questão de você ser luz no mundo e luz fora, é muito diferente. Eu vou expor o Bruno aqui. Eu briguei com o Bruno esses dias, sei lá por quê. E aí, no dia seguinte, eu acordei, né? Óbvio, sempre que eu discuto, sempre que alguma coisa acontece, eu sou aquela pessoa que Deus fala, vai lá e pede perdão. Eu falo, Deus, mas eu tô certa. Ele fala, vai lá e pede. Aí eu vou lá, né, com o meu ego, que nem existe quando você tá na presença de Deus, e mandei uma mensagem pro Bruno. Daí eu acordei e falei assim, Bruno... Eu acordei e falei, não vou mandar mensagem pro Bruno pedindo perdão, porque vamos ver se ele é mais crente que eu. E ele me manda mensagem, vamos ver se ele é crente mesmo, né? Aí fui trabalhar e tal, daí o Bruno me mandou uma mensagem. Falei, ele é crente. Aí eu mandei um áudio, eu falei, olha, eu já ia ter te mandado uma mensagem mais cedo, então eu sou mais crente que você, mas eu tava esperando pra ver se você é crente mesmo. E ele ter agido assim... É muito mais fácil na igreja, porque na igreja a pessoa vai te pedir perdão, assim como ferro afia o ferro. Isso é muito, isso é um versículo. O ferro afia o ferro, assim como o homem afia o homem. Então, as nossas relações, elas vão nos afiar. Só que a relação pra dentro de uma igreja em que um pede perdão e o outro também, isso é muito mais fácil. Óbvio que quando alguém não faz isso, você logo vê que não existe Cristo na vida da pessoa, te dá aquele a decepção, frustração, né? Mas tudo bem, ok, tudo bem, é só às vezes uma pessoa falsa que tá lá dentro, mas quando você tá no mundo é que realmente você vai ser afiado, cara, porque lá o mundo você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que fazer bem pra aquela pessoa que te feriu, e assim, as pessoas no mundo não vão responder da mesma forma, né? Até eu tava conversando com um amigo essa semana, ele falou, que não sei o que, por que tem que ser cristão? Eu falo assim, cara, porque normalmente se a pessoa é cristã, ela vai
partilhar dos mesmos valores e do mesmo espírito que o meu. Então, normalmente, quem não partilha do mesmo espírito, é óbvio que existem pessoas também que não são cristãs, que são assim, que têm esse coração, mas quando é cristão você espera mais, né? Mas no mundo, eles não vão te dar essa resposta. Não. Então, é bem mais difícil quando você sai da bolha, sabe? Porque na igreja é diluted. Como é que fala diluted? Igual você fez com o café. Você colocou o café na água e é diluído. Por quê? Porque a gente ouve. Igual Jesus diz, o profeta na sua casa não tem honra. Por quê? Porque já conhece. Então é mais fácil. Não tem aquela força de a primeira vez quando você vem para Deus. E isso a gente temos que ficar cuidado na nossa vida para não diluir a nossa fé com Deus e diluir o entendimento do nosso propósito no mundo. Todos os passos que eu tomo, eu entendo que eu entendo quem eu sou. Eu tô ainda aprendendo, mas isso é a primeira parte, eu creio, de qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pessoa que quer fazer mais do que acha que tá fazendo hoje, você tem que entender quem você é. Aí você fala, mas Deus tá me mudando. Não, sim, 100% Deus muda, mas primeiro você tem que reconhecer a pessoa no espelho. E a gente não gosta. Por quê? Porque a gente já sabe. Então vai para orgulho. Não, eu já conheço que eu tenho um problema com essa disciplina. Mas você não enfrenta essa disciplina. Você não enfrenta essa parte da sua vida. Quando eu comecei a enfrentar... Então, vou dar um exemplo. Eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado. E Ele tem abrido as portas, abrido as portas. Porém, eu não ia conseguir passar pelas portas com força, da forma que Deus quer, se eu ia agir da mesma forma do que eu era ontem. Ou seja, tinha áreas na minha vida, tem ainda muitas áreas que eu tô tratando, mas tinha áreas na minha vida que eu tinha que reconhecer. Ok, Fernanda, você sofre com isso, você tem um problema. Eu tenho ADHD, diagnosed, então isso é algo que eu entendo isso de mim. E eu entendo que eu tenho isso, então para eu ser fruitful, para eu frutificar, para eu multiplicar. Aqui é a parte que eu acho tão interessante. Multiplicação é intencional. É intencional. A gente acha vai cair do céu, mas é intencional. Toda multiplicação que Deus fez na Bíblia foi intencional. Até os peixes. Porque Jesus diz, vai lá e pega. Porque tá lá, está pronto. Foi intencional. Foi intencional. E o menino estava lá prontinho, porque a mãe ou alguém preparou a comida para dar e multiplicou. Então, multiplicação, tudo que Deus faz é intencional. Deus criou o mundo, criou Adão, olhou e viu que ele não precisava ficar só. E ele já tinha criado uma parte do ribs que não tinha função nos nossos olhos, vamos colocar assim, né? Ele já tinha criado uma parte extra e tirou daquela parte para criar. Deus é intencional. Multiplicação é intencional. Então, para eu entrar na multiplicação do favor de Deus, para eu entrar nessa multiplicação da minha vida profissional e tudo, eu tinha que enfrentar e ir contra a minha carne. E às vezes são coisas, gente, coisas tão simples. Por exemplo, eu já me entendo, porque eu sou uma pessoa, eu já me entendo, se eu acordar de manhã e não sair da cama forte, se eu acordar e ficar no telefone, eu fico na cama 1 hora. Mas se eu levantar e falar, pulei, Deus, esse é o dia que o Senhor fez, me levantei, escovei meu dente e fiz a minha cama, a minha cabeça já muda, o sistema na minha cabeça já muda, já liga e eu já começo a ser produtivo. Então é algo que faz isso no exército. A primeira coisa que você faz, você acorda, você faz sua cama. Ninguém sai do quarto sem fazer sua cama. São coisas, aí você faz o exercício bem cedo. Porque se você ficar deixando pra depois, não, às vezes não acontece. Vai continuar tudo no seu dia, né? Sim, então... Olha aí, Bianca. Tô aqui anotando. Mas não, pega essa chave, não tô querendo pegar sozinho. Pegou o código? Mas a razão que eu tô falando isso é porque Deus, ele abre as portas e a gente vai passar pela porta. Porém, se a gente vai ir de glória em glória, a gente temos que estar preparado para cada fase. E para ir em glória e ter perseverança, nós temos que conquistar coisas dentro de nós.
Sempre conquistando coisas dentro de nós. Então, eu tinha no começo do meu casamento, eu amava acordar cedo. E aí tinha uma época dentro do meu casamento em casa que eu odiava acordar cedo, eu saía da cama 8 horas. 8, 9 horas. E eu via que eu perdia meu dia. E era algo que ia contra mim. Hoje eu já sou uma pessoa disciplinada, eu amo acordar cedo. Eu e meu esposo, a gente amamos levantar bem cedo. Eu acordo antes das 6 horas. 5 horas eu tô acordada, eu faço a minha rotina, porque é o meu sistema que funciona pra mim. Aí você fala, mas se você quer ficar na cama um dia... Ok, eu posso fazer isso num dia, se eu tô num vacation, mas se eu quebrar meu sistema, você sabe o que vai ser? Vai ser pior pra mim depois. Porque aí eu vou ter que voltar tudo e consertar o hábito que eu já quebrei por causa de um dia ou por causa de algo que eu queria fazer. Então, você tem que ter uma disciplina super forte e enfrentar as coisas que, para ser do velho homem, para ser o novo homem que Deus tem para levar você em glória. Para eu conseguir fazer o que eu faço hoje, que viajo muito, vocês sabem disso da minha vida, eu viajo muito, eu trabalho com presidentes, com pessoas super, super famosos no mundo e que fazem filmes, que criam parques, que estão na televisão, são coisas super... Você é diretora de marca? Diretora de brand. Brand da Universal Creative, que é a divisão de criatividade da Universal. Então é uma divisão, e é uma divisão nova, mas para eu poder andar nesse pique, eu tinha que reconhecer muitas coisas de mim para funcionar. Senão, o peso ia ser muito forte. Aí que entra o quem eu sou. Sim. É tirar pra fora. É trabalhoso, né, Fer? É dolorido tirar pra fora e pedir a inspiração do Espírito Santo pra revelar o que tá de ruim. Mas se não tem isso, né, o velho homem fica aí, ano após ano, ano após ano. E eu acho que algo que atinge a gente... Tem um estudo... eu não lembro de quem, mas tem um estudo que fala sobre a psicologia de goals, né? Psicologia das metas? A psicologia das metas. Que a maioria das pessoas amam ter metas. E amam falar das metas. E amam falar, eu vou fazer isso. Porém... Mas sabe por que eles gostam de fazer isso? Porque, primeiro... Nessa psicologia, você cria uma fé quando você fala isso, né? Então, você tá agindo, seu emocional, você tá levando todo o seu emocional pra falar, eu vou conquistar isso. Você tá levando o emocional pra escrever, minhas metas são essa. E quando você falou isso, você recebeu um pouquinho de endorfina. E nesse momento, você tá tão feliz que aí você tinha um resultado na tua mente e você não faz nada. Já foi suficiente. Já foi suficiente. Só de você falar. Então, sim, por isso que as pessoas falam. É uma muito, psicologia. Vamos falar sobre isso, Fer. A gente tá começando o ano aqui. Hoje a gravação, especialmente a primeira semana de janeiro. Vocês vão receber esse podcast aí na segunda ou terceira, mas ainda é tempo da gente falar sobre sistemas. A Fer reconheceu as falhas, né, Fer? E adotou sistemas para ter sucesso naquilo que Deus colocou na mão dela. Muitas pessoas estão perdendo aquilo que o Senhor tá entregando porque não adota uma disciplina, uma organização e realmente monta um sistema a partir das suas falhas. Fer, você fala um pouquinho sobre isso. O que tem dado certo? Quais são as dicas que você pode dar para quem tá escutando a gente para ter um ano produtivo, né? Porque se a gente não fica produtivo, se a gente fica perdendo tempo com distração, com bobeira, vem uma frustração e vira uma bola de neve. Enfim, conta pra gente, Fer, o que tem dado certo? Primeiramente... porque você tem TDAH, né? Tenho. Eu tenho também. Então, pra mim... Não é só modinha. Essa mesa aqui tá pela graça. Sim, eu também, mas... Eu também sou medicada, querido, porque senão aqui não funciona. Mas, pra que... Você falando aqui, eu tô bem aqui, né, pensando. Eu falei, gente, se ela tem TDAH e conseguiu se organizar, eu vou ter que conseguir. Olha, Deus fala, Senhor, hoje. Fala com você também, tá? O sujo falando lavado. Amy, você vai conseguir. Bia, vocês vão conseguir. O que tá entre você e o que vocês estão querendo conquistar é você. Meu esposo sempre fala isso, né? Ele sempre fala, o que tá entre você não é nem você e o que você conquistar não é nem um diabo, é você. É sua cabeça, é sua mente. E isso... Mas a gente tá lá parado, coitado, não tá fazendo nada. Vai falar, não preciso fazer nada. Gente, a menina tá falando que sou eu, não sou eu fazendo meu trabalho. Eu tô quietinha aqui, eu juro a você,
dele, né? Então, sistemas são algo tão importante na vida que os últimos 5 anos da minha vida, Deus tem realmente virado de cabeça para baixo para me ensinar muito sobre isso. Eu falei muito sobre um pouquinho da minha história e parte que eu não falei é que eu fui pro exército, então já aprendi sistemas lá, né? Forte, né? De guerra, de como agir como um unit, de como avançar, de como conquistar, estratégia. Aí eu fui para uma agência e aprendi sobre o processo criativo. E uma parte da coisa linda do processo criativo, e eu sei que vocês são mulheres criativas, então vocês vão gostar dessa parte, é que a melhor criatividade do mundo tem sistemas. Por quê? Para conseguir alcançar as pessoas que vão alcançar, você tem que ser um mestre naquilo que você criou. Né? Tem pessoas que vão falar no social media, you go viral one time, done. Mas tem aqueles que foi viral one time, aí fez o quê? Vou repetir, até se tornou um mestre sobre aquilo, né? Então, sistemas, depois disso eu aprendi sobre os sistemas de criatividade, para ver esses comerciais que vocês vê no Super Bowl, que as companhias que eu trabalhei faziam isso. Eu já trabalhei em muitas dessas partes e eu aprendi que tem um sistema, porque para você criar uma criatividade em 2 meses, né, ou em 1 mês, que talvez parece muito tempo, mas é você focado nisso, você tem que ser super sistemático e organizado. Senão, talvez você até faz. Igual eu. Tinha muito tempo na minha vida que eu fazia, mas eu não conseguia replicar ela, replicate, né? Então, o que eu quero... Eu quero falar da parte disso é que, assim, você tem que ser obediente. Você tem que ser obediente da organização, obediente nos fundamentos de Deus, obediente o que você tem que fazer, porque a obediência de hoje traz a abundância de amanhã. Entendeu? Muito forte isso. Você tem que pensar nisso. Ok, Deus, a obediência de hoje, de não gastar esse dinheiro, vai me dar uma abundância amanhã. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu tô num different clima. Eu não quero comprar coisas. Eu falei até pro meu esposo, eu acho que eu vou tentar ir 6 meses sem comprar uma peça de roupa. Por quê? Porque é uma dominação da carne, né? Eu quero dominar minha carne, mas eu também quero ter esse sistema para ver a abundância. Porque se eu ficar fazendo a mesma coisa, eu não vou ter resultado diferente. A gente acha que vai cair do céu. Não vai, não. Statistically speaking, não vai não. Então, os sistemas que nós criamos na vida, você tem que ser obediente, você tem que ter uma obediência e disciplina para conquistar. Vou falar isso bem forte. Você tem que ter uma obediência e disciplina para conquistar e fazer os teus sistemas. Aí, em fazendo os sistemas corretos, o alvo vem. É a parte natural. Vai acontecer. Não é, será que vai, Deus? Não, vai acontecer. É quando? Porque você está sendo obediente, você está indo. Então, essa parte, parte da minha divisão onde que eu trabalhava antes era o Project Management, que é os managers dos projetos, que faziam os sistemas, que faziam o timelines. Como é que fala timelines em português? Ah, meu Deus. Timelines, o calendário, né? Que falou, ok, em 3 meses a gente vai fazer isso, e cada semana tem esse resultado. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas. Os sistemas, a palavra sistemas em grego significa cosmos. Cosmos, quando você olha o que é cosmos, nem precisa nem ir pra Bíblia. O cosmos é o sistema do mundo. Né? É os stars. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Deus criou o mundo, Deus criou um sistema para ser self-sufficient. Para ser como é que fala autossuficiente. Deus já criou um sistema para ser autossuficiente e cuidar. Claro, ele é Deus, ele tá em comando, mas lembra que eu falei? Deus faz tudo com intencionalidade. Deus tem he's intentional with everything he does. Então ele criou algo que consegue ser suficiente a si mesmo, debaixo da proteção de Deus, debaixo da mão de Deus. Por quê? Porque Deus já entendeu, para criar um mundo, para avançar da forma que vamos avançar, tem coisas que tem que ter sistemas e funcionar, porque não vai conseguir. Imagina. Se o sol e a lua dependia de uma coisa todo dia. Não, Deus fez a forma do sistema. Então, vamos falar... O que o sistema faz para sua vida? O sistema te dá uma contabilidade, primeiro. Nós precisamos de a contabilidade. Sem a contabilidade, você
não vai conquistar. Ah, não, conquista. Não. Sem a contabilidade, você não vai conquistar. Por quê? A vida. A vida. A vida acontece, se você tem filhos, algo acontece com teus filhos, trabalho, um monte de coisa, né? Igreja, vida normal, problemas, dinheiro, finanças, a vida acontece e aí você não tem a compatibilidade com aquilo, então ele faz o quê? Ele desaparece para depois. Então, sistemas te dá uma contabilidade. Eu vou ter esse sistema porque toda segunda-feira eu vou fazer isso e isso é meu sistema. E eu não vou, eu vou ser obediente nisso. E aí você agora tá tendo a contabilidade, que toda segunda-feira você vai abrir tua conta de banco e você vai olhar e ver o que você gastou na semana antes. Meu Deus. Tá entendendo? Isso é um sistema. Esse é o sistema de quê? Esse é o sistema de finanças, para você entender o que entra e o que sai, né? Aí, a segunda coisa é que cria eficiências. Como é que fala? Eficiências. Sistemas creates efficiency. Você agora pode correr mais rápido porque você tem sistemas. Te dou um outro exemplo. Eu gosto de limpar minha casa. Não, mentira, não gosto de limpar minha casa. Mas eu sou, por causa do meu ADHD e também por causa da minha família, da minha mãe, eu sou perfectionist. Like, ela na limpeza, ela tinha business de limpeza, então, e eu ia com ela, como jovem. Então, quando eu começo a limpar, tipo, é pra só limpar aqui? Eu não quero limpar, eu vou polir, eu vou pintar, eu vou fazer 1000 coisas e era pra só passar um pano aqui. Era só, Fernanda, passa o paninho aqui. E eu, olha, tá quebrado aqui, deixa eu pegar o prego, consertar. Então, qual que é o meu sistema de lá em casa? O meu sistema de lá em casa, pra muitos anos, eu tenho alguém que limpa a casa. Por quê? Eu pago alguém pra vir limpar a casa. Aí você fala, isso é gasto de dinheiro. Não. Essa pessoa vem, limpa a casa. E eu ganhei. O que eu ia perder um dia inteiro de eu tentando limpar a casa, a pessoa limpa em 2 horas. Porque a pessoa tem um sistema. Entra na casa, faz isso, aquilo. A pessoa tem um sistema para ir o alvo e para outra casa. Eu não tenho um sistema de limpeza. Eu limpo e agora a gente tá em mudança, então a gente tá fazendo nós próprios lá em casa. E minha sogra, que é maravilhosa e ajuda. Mas, para muitos anos, isso foi meu sistema. Aí eu ganhei de volta. Gostei, amor, desse sistema dela. E aí você pensa assim, ok, Eu já tô aqui. Não, mas aí ok, você vai gastar, mas eu vou gastar $200 por mês, exemplo. Eu não sei o preço, don't come at me, whatever it is, né? Mas eu vou gastar $200 por mês pra limpar, mas o que você ganhou? Qual que é o valor da sua hora? Meu valor da minha hora é 200 ou mais. Então, se eu salvei um sábado que eu ficava sem brincadeira de 8 da manhã até 5 horas da tarde, limpando, lavando, fazendo isso, fazendo aquilo. E às vezes estressando. Intoxicando o ambiente, né? Estressando minha família. Like, going crazy. Vamos fazer isso, aquilo. Mas aí eu ganhei o quê? Ok, simples. Você quer ver a matemática? Se seu valor é $100 por hora e você gasta 8 horas no sábado limpando sua casa, isso é $800. Então, você ia pagar alguém $200 para vir 2 vezes no mês. Para mim, business deal. Melhor pagar alguém ter. Isso é um sistema. Só um exemplo. Sim. É um sistema. É reconhecer as falhas, né? É reconhecer as falhas. Medicamento, essas coisas assim. Sistemas. São sistemas. Se você sabe que você tem que tomar certa vitamina porque te ajuda, ou certo remédio, porque o doutor disse, você tem que tomar esse certo remédio. É um sistema, você vai contra e fala, não vou, aí depois passa mal, gripa toda hora. Então, são sistemas que nós temos que criar. Muitas pessoas têm sistema de cozinhar. Toda segunda, todo domingo, eles fazem o quê? Faz uma marmita pra semana, ou pra 3 dias, whatever, né? São sistemas pra te dar o quê? A abundância do futuro. E em business, eu tenho sistemas. Eu tenho um time e toda segunda-feira a gente olha, toda segunda e toda sexta. Agora você acha engraçado, porque a segunda e sexta a gente olha na segunda, que a gente vai fazer a semana, e na sexta a gente olha na semana e na próxima, só pra já ter. São sistemas, porque aí a gente não questiona quem vai fazer o quê, o que vai acontecer. Porque meu time não é um time grande, então a gente tem que estar igual um trem. Perfeito, com óleo indo, pra não parar. Então, pra ter isso, eu tenho sistemas. Todo dia de manhã, de 8 a 9, eu checo e-mail. É meu e-mails, pra deletar tudo que precisa deletar. E aí eu vou e coloco tudo num aplicativo, no to-do, ou até num papel. É isso que eu vou fazer. Sistemas. Sistemas são tão importantes porque criam um hábito na sua vida.
E a palavra hábito, era algo que eu até queria falar rapidinho. A palavra hábito, ela vem... Esse podcast a gente tá até quieta, Bianca, não sei se a gente não tá, tipo assim, o podcast é dela, a gente tá assistindo a aula, a gente tá igual a aluna quietinha, tô arrependida, a gente tá sem papel aqui. A palavra hábito vem da palavra grega ethos. Quem trabalha em marketing vai entender que ethos, brand ethos, é quem é você, é a sua essência. Então, o que isso diz? Que o teu hábito cria a tua essência de quem você é. E aí, quando você vai na palavra e você vai para ver o que é identidade, a palavra identidade no grego, a identidade no grego significa homoomia, né? Que é na imagem ou semelhança. Então, ok, peraí, Deus, deixa eu pegar isso aqui. E aí, mais ainda tem a palavra grego também na Bíblia, da palavra de identidade, é enai, que significa para existir e ser. Então, ou seja, que Deus, nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus criativo, Ele criou o mundo. Você tem uma pessoa mais criativa que Deus? Não tem. Que até hoje as pessoas que não são crentes vão e ver a natureza e a criação e ver e falam, uau, nenhum homem consegue pintar, nenhuma mulher consegue expressar. Não tem aquela coisa que você fala, gente, você tem que estar aqui para ver. Né? Então Deus é a pessoa mais criativa. Além de ser isso, Deus criou um mundo e um sistema através de homens e mulheres. E cada pessoa é único. Tem uma criatividade mais linda do que isso? E aquela pessoa vai, gera e cria. Então, nós somos criados para quê? Para criar. Mas Satanás não quer que a gente cria. Satanás quer que a gente consome. E tudo que o mundo trouxe hoje, telefone, que Deus também usa muito bem, social media, iWatch, Satanás quer que você consome e Deus quer que você faz o quê? Cria meus filhos, cria minhas filhas. Eu olho assim no trabalho. Eu não tenho limite no meu trabalho através de Deus, porque eu estou lá para criar. Se hoje eu estou na contabilidade e amanhã Deus me colocou em Hollywood, igual está acontecendo hoje, eu entendo que é honra e glória tudo de Deus. Ele me deu, ele pode tirar. Mas eu entendo também que é porque eu estou multiplicando a criatividade e a única forma que eu consigo fazer isso, para ser mestre nisso, é para repetir e ter sistemas. Então, você tem que criar sistemas na sua vida e ser obediente a eles. A primeira forma que você cria sistemas, e eu tenho, é bem básico, 4 passos, tá bom? 4 passos. Super easy. Não, super easy. Corta aqui pra câmera que você já dá um corte pro Instagram. 4 passos, que já tô, 4 passos pra criar sistemas em tua vida. Primeiro, conhece a si mesmo. Quem sou eu? Eu acho que é o mais difícil, tá, Fer? E faz paz com isso. Aí você pensa, mas eu tenho áreas em mim que tem que mudar. Não, sim. Mas pra antes mudar, você tem que reconhecer quem eu sou. Quem eu sou. O primeiro pecado, quando Deus foi para quando Deus foi para Adão, no primeiro pecado. E Deus falou, Adão, cadê você? Tô aqui, Deus, escondendo. Por quê? Porque ele estava com vergonha de falar, aqui, ele estava nu, e ele não tinha paz com quem ele era. Porque a gente, quando estamos em pecado, quando temos os nossos erros, e eu não tô falando que a ADHD é pecado, não é, são formas que fomos criados. Tem coisas que são pecados que temos que tratar, e tem coisas que não são pecados, mas que o inimigo usa para se tornar pecado em nossa vida. Então, Adão, ele pecou, e em vez de falar, Deus, eu tô nu aqui, eu não tô entendendo o que aconteceu, ele escondeu. A primeira coisa que nós temos que fazer para criar um sistema bom na nossa vida é reconhecer quem somos. Eu sou Fernanda e eu sou uma pessoa super criativa, mas por causa disso, eu também sou uma pessoa super desorganizada. Então, eu preciso sistemas para ser organizada. Aí as pessoas olham pra você e falam, Fernanda, mas você é super organizada, olha tudo que você faz. É porque você não vê que eu já entendo a minha desorganização e eu faço sistemas para controlar aquilo. Se você entrar, tem dias que você entra na minha casa e você vai falar, oh my God, e tem outros dias que você entra e você fala, oh my God. Não, pode ser 2 tipos de oh my God, né? E é o quê? Mas é por quê? Porque eu tô
controlando no sistema e outro eu tô indo contra e eu sei que eu tenho que parar e falar, não. Eu tenho que cuidar disso de mim. Então, a primeira coisa é você conhecer a si mesmo, faz a paz com isso. Para mudar, você precisa admitir as suas áreas ruins. E isso se você a gente estamos na primícias na igreja e o pastor falou, se é preguiçoso, é uma área. Se você é um procrastinator, procrastinador, é uma área. Se você é fofoqueiro, é uma área. Se você é alguém que mente, exagera, whatever, é uma área. Se você tem problema com dinheiro, é uma área. Conhece as suas áreas. Isso leva tempo, né, Fer? As pessoas estão tão, assim, acostumadas com as coisas rápidas e tem que mudar assim. Cara, leva tempo. Vai uma área por vez. Ler a palavra, É uma área deixar a por palavra vez. te ler. Tipo assim, gastar um tempo com o Senhor pra Ele revelar. Anotar, tipo assim... Nossa, às vezes eu falo, amor, por favor, eu preciso de você essa semana. A gente precisa alinhar, tá? Tem coisas acontecendo. A gente precisa parar aqui, conversar, anotar. Eu tenho essa necessidade de estar tudo alinhado. Assim, na minha casa, na minha cabeça, com o meu marido... em relação aos nossos filhos, e quando isso vai acumulando, daqui a pouco tem tanta coisa que você fala assim, ai não, pelo amor de Deus, deixa passar. Só que se deixa passar, vai te trazendo no futuro um transtorno. É porque se a obediência traz a abundância no futuro, a desobediência traz o quê? Caos, né? Chaos, scarcity, sem ter, escassez, problemas. Então, isso a gente tem que ver. Mas leva tempo, mas o primeiro passo é, pega um livro, escreve, use seu telefone, whatever, que você quiser. Escreve, quais são as minhas áreas que eu tenho um problema. Você conhece melhor do que qualquer pessoa. I'm sorry. Você vai saber, Bia, as suas áreas mais do que seu esposo conhece. Porque só Deus conhece a gente da forma que we know ourselves, né? Ele até conhece melhor. Então, primeira coisa, você tem que ver e escrever isso. Por que é importante fazer isso? Porque os sistemas que se você vai criar, você vai ter que ir contra essas partes. Para se tornar fruto do Espírito, igual a pastora diz ontem, né? Para se tornar fruto de Espírito, você vai ter que ir contra as partes ruins de você. Entendeu? Então, primeiro é fazer isso. Segundo, é não olhar alvos e só deixar o alvo ser o momentâneo, a alegria da sua vida. Escrever alvos, todo mundo gosta de escrever 20 alvos para 2025. E eu escrevo, mas eu não escrevo alvos, eu escrevo como que eu vou chegar lá. Porque se você não ter passos de como que você vai chegar lá, você sabe o que é aquele alvo? É um sonho, não é um alvo, é um sonho. Então, você tem que criar os passos para chegar lá. E também entender que tem coisas nas nossas vidas que vai demorar anos. E isso, para certas pessoas, mais ainda pessoas como a gente, bem hyper e querendo conquistar isso, às vezes isso combate com o nosso espírito. Ah, Deus, mas eu quero hoje. Então, quando eu comecei a minha empresa, com a minha irmã, a da Terra, quando eu comecei a empresa, eu lembro que eu sentei com ela e minha mãe e falei, olha, a gente vai dar 3 anos para isso. Por quê? Eu ia trabalhar de dia e à noite eu ia colocar um tempo na empresa. Eu tinha a bênção do meu esposo, a gente conversou e eu falei, amor, para 1 ano, para 3 anos, vamos começar 1 ano, mas vai ser 3 anos, tá bom? Mas o primeiro ano eu vou trabalhar de manhã no meu trabalho, e na noite eu vou ir para o office, na época não tinha nem office, mas vou ir para a casa, whatever, garage, que começou na garagem da minha mãe, do meu pai, vamos ir lá e eu vou trabalhar. E nos sábados eu vou perder os sábados, até sábado, meio-dia. O único dia que a gente vai ter vai ser no domingo. E foi difícil, foi super difícil. Tinha noites que eu chorava, falava, Deus, vai valer. E meu esposo lembrava, propósito, Fernanda, propósito. Por isso que eu olho os desafios de hoje, se Deus está me enviando nos lugares onde estou indo, eu entendo o propósito. Porque eu não estou fazendo, vamos ver quando Deus vai fazer. Não. Eu falei 2 anos, Deus. 2 anos no alvo. Propósito. Porque alinhando no propósito, alinhando no sistema, alinhando nessas coisas, você quando os momentos que você quer desistir, no momento que você questiona Deus, vale, você volta ao propósito, vale sim. Eu não tô vendo, não tô ouvindo. Vai. Então você tem que, as tuas ações, você tem que ser deliberate. Você tem que, how do you say deliberate? Diligente. Deliberate é deliberado? Deliberado. Deliberado, diligente, você tem que ter intenção. Oh my God, that word, intentionality. Você tem que ter intenção nas suas ações. E você não é sobre escrevendo os alvos. Os alvos vão chegar. Por exemplo,
eu quero emagrecer, e eu vou emagrecer em nome de Jesus, mas eu tenho minhas coisas de médico, estou fazendo. Eu quero emagrecer, vamos colocar 25 libras, né? Quero emagrecer 25 libras. Esse é meu alvo para esse ano, aí eu sinto bem. Mas eu tenho nenhum sistema que eu consigo seguir. Eu vou super radical. Eu vou cortar 50 coisas e vou só comer picolé. Estou dando só um exemplo. Ou celery. Isso eu não vou conseguir, isso não é realístico. Eu não vou conseguir fazer isso. Porém, se eu criar um sistema, um sistema que gosto de falar, um sistema de 5%, só muda 5%. E vai fazendo os hábitos, muda os hábitos pequenininhos, que vai começando a criar um sistema bom na tua vida, e aí você vai ter um resultado. Eu vou cortar açúcar. Hoje eu consigo tomar café sem açúcar. Mas antes eu era viciada nisso. Aí eu criei um sistema, eu me forcei. No começo é difícil, mas foi um hábito pequenininho. E hoje eu já tomo sem açúcar. Então, você tem que criar esses sistemas, você tem que olhar a sua vida e falar, são sistemas que vão só mudar 5% da minha vida, porque aí você consegue colocar a tua cabeça, eu consigo abraçar isso. É difícil, se a gente colocar alvos irrealísticos, né? Alvos que, na realidade, você não vai conseguir. A única coisa que você tá tendo aquela psicologia da emocional, de que você tá sentindo na tua cabeça, eu falei que eu vou fazer, aleluia, que bom, que benção. Aí você vai pra alguém, olha meus alvos. Esse ano eu vou fazer isso. A endorfina veio. E a endorfina fica, porque aí alguém fala pra você, que legal! Isso parece com você, que maravilhoso. Eu já recebi isso tantas vezes e não fiz nada. Então, você tem que ter as coisas realísticas e o sistema, quando você cria ação, cria uma ação que só muda 5% do seu tempo. Rolou uma trend agora, essa final de ano no Instagram, que era assim, minhas orações e a realidade. Algumas pessoas colocavam meu vision board e a minha realidade. Aí as pessoas colocavam. Daí eu olhei assim e falei assim, cara, provavelmente essas pessoas que colocaram a imagem igual do vision board que elas colocaram para o que elas viveram, elas fizeram algo para chegar até ali, né? Sim. Porque não é só você fazer um vision board, coloca todas as imagens lá e fica... acontece. Não você tem que ir atrás. Tem estudos que falam que se você olhar, você automaticamente vai mudando aos pouquinhos, assim, tentando... existe um poder nisso, né? De você ficar trazendo a memória, né? Trazendo a memória. Como diz o versículo, né? A palavra de Deus diz assim, faz a visão e escreve a visão. Por que a gente escreve a visão? Porque tem uma expressão que eu gosto de falar que é out of sight, out of mind. Se não tá na tua visão, você não tá pensando sobre aquilo. Se você não tá vendo, você não tá pensando sobre aquilo. E é verdade. Por quê? Igual que eu falei antes, a vida. É verdade. Então, você tem que escrever ela, mas a coisa da visão a visão só tem valor. A visão só tem valor se você tem ação atrás dela. Senão não é uma visão, é uma frase. O vision board só vai ter valor se você faz coisas para atingir lá. E para você atingir o que você colocou lá, você tem que ter os passos. Aí você vai fazer um sistema de 5%, ok? Então, primeiro, conhece quem você é. Se é uma pessoa preguiçosa, eu reconheço isso, Deus muda isso em minha vida. Então, agora eu entendo que eu preciso, para eu chegar nos alvos, eu preciso criar algo que vai combater a minha forma de indisciplina, qualquer área que é. Né? E aí você vai escrever algo para fazer e fala, eu vou só mudar 5%. Tem um ditado que eles mostram até no social media que eu vi, que fala assim, 5% de coisas de fazer de casa. Tipo, os projetos de 5%. Eu quero, porque todo mundo só quer mudar a casa inteira, né? Fazer tipo um flip da casa e a realidade é que as pessoas, se você não trabalha com isso, você não tem o tempo para fazer isso. Mas se você falar, todo sábado eu vou fazer só 5%. Então eu tenho uma lista de 20 coisas, então eu vou escolher uma coisa. Trocar a chaveira da porta. Trocar o handle da door. E você vai e faz isso. E você vai sentir um accomplishment. Você vai sentir... Porque você fez uma coisa e você conseguiu check. Sistemas têm que ser checked off. Você tem que conseguir, na sua cabeça mental, dar o cheque que fiz. Se você não faz isso, não é um sistema para você, ok? Você tem que entender isso. Por quê? O teu cérebro, o nosso cérebro precisa ter eu criei isso e eu conquistei. É um sistema de recompensa, né? Você tem que ter uma recompensa.
E às vezes a gente só pensa na recompensa grande, uma casona, um carrão, uma viagem, uma bolsa. Não. Você vai nas coisas pequenas, porque aí você vai fazendo isso e você tem aquela recompensa, aí você consegue ir para o outro. Aí você tem que planejar com ação, tá bom? Você tem que planejar com ação e focado em passos e não o alvo. Não o alvo. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando eu dou palestra. Você quer salvar $1.000. Talvez você pense, $1.000 é nada. Mas no final do ano, se você tiver um extra $1.000, é maravilhoso, né? Ok, você pensa, $1.000, como que eu vou salvar $1.000? Você vê, ok, $1.000, vamos dividir, fazer a matemática rapidinho. Você vai $1.000, se você é pago por semana, você tem 52 semanas, né? 52 weeks. Você vai estar salvando $19 por semana. $20 por semana, um café, ou não um café, mas um lanche. $20 por semana. Aí você pensa, isso é nada, é pequeno, é só 5%, é só uma coisa pequenininha, mas você vai ser obediente, você vai pegar esse $20 e você vai colocar no seu closet ou vai colocar na sua... Se você sabe que você tem problema salvando, você manda para uma conta que você não checa todo dia, mas você faz um automatic transfer. Um sistema, né? Dentro de um outro banco. Entendeu? Por quê? Porque se você conhece que você tem problema financeiro e você tá com tudo no Wells Fargo, você vai sempre ver todo o dinheiro no Wells Fargo. Quando você precisar, o que você vai fazer? Você vai ser desobediente ao seu sistema e você vai lá e vai pegar. Aí chegar no final do ano, você não tem aqueles $1.000. Mas se você vão colocar que você ganha seu cheque no Wells Fargo e você tem Bank of America e você só checa Bank of America, você nem checa, você já coloca na tua cabeça, não vou nem checar, só vou olhar 2 vezes por ano só pra ver que tá tudo ok, receber os faturas, os statements, e você faz o automatic, toda semana $20. Toda semana $20. Você quer $2.000? Então você coloca $40. Você quer $3.000? Coloca $50. E vai indo. Aí vai chegar o tempo, você vai lá e você fala, uau, doeu? Não. Por quê? Você criou o sistema no começo, foi algo pequeno, mas você conseguiu fazer. Mas a gente não faz isso. Eu quero salvar $3.000, Deus, amanhã. Não funciona. Temos que entender que vai ter prazo. E a última coisa é o seu sistema sempre tem que estar enraizado na obediência e alinhado no seu propósito. Ok? A gente tem uma pergunta sobre isso. Tem que ser enraizado na obediência e alinhado com o teu propósito. Porque chega um ponto que talvez você tenha um sistema e se o sistema não está ajudando, por exemplo, você tem uma família, né? E o sistema não está ajudando sua família, mas está danificando a sua família, então e o seu propósito é para ser... você entende o teu propósito na tua família? Se é uma casa de família, vocês querem estar juntos e está danificando, então é um sistema que não está dando valor. Você não precisa desse sistema mais. Talvez você fale, vou dar um exemplo bem funny, mas todo sábado a gente vai fazer uma limpeza de carro, exemplo, né? Mas no sábado é o único dia que você também consegue ir pro parque com seus filhos. E então você agora, em vez de ter lazer, você só tá querendo só ter a parte da limpeza, outras coisas, e você perde o momento de lazer com a família. Então isso tá danificando, isso sai fora do propósito, não precisa. Entendeu? Então, tem coisas que você tem que analisar isso, tá bom? Nossa questão era essa, tipo assim, como se organizar nesse ano de 2025 em relação às coisas que a gente quer alcançar. Porque assim, a Mê tava até falando sobre isso, né? Eu tava fazendo meu vision board, eu tava fazendo muitos planos. Mas, como identificar que esses planos estão se submetendo à vontade de Deus para o meu ano, né? Sim. Porque às vezes eu tenho a impressão de que eu tô lá fazendo e Deus tá lá do céu rindo. Ô Jesus, vem aqui. Vem aqui hoje, Gabriel. Vai lá, Amy. Olha aquela meta dela lá, nada a ver. Porque assim, a Bíblia fala assim que consagra os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. E ao mesmo tempo fala, faça seus planos, mas a última palavra vem de mim. É dele. Né? Porque às vezes a gente faz o plano, ele vai lá e muda tudo. Eu mesmo, menina, já até cansei. Aí José do Egito, sabendo, né, que ia ter 7 anos de fome, ele se programou para ter 7 anos de fartura. Então, assim, existem umas dicas na palavra de Deus, né? Que fala que você tem que se organizar. Mas, assim, é um segura e solta. Isso é muito importante. Foi uma pergunta maravilhosa. Porque, assim, a gente faz os planos, mas no final Deus tem
o plano final. Também a palavra de Deus diz, ele dá e ele tira. Né? Então, às vezes, a gente faz um plano para uma coisa, tá tudo certo, ou você sofre, você faz tudo certinho, conquista, aí lá vem Deus. Tirou, permitiu, né? Permitiu tirar, isso é por que Deus? Aí vai aquela palavra, porque meus planos são maiores do que os teus, meus pensamentos são maiores do que os teus. Mas era isso que eu queria, Senhor. Mas era isso até onde que eu ia te levar, para aí você conseguir conquistar mais. Deus não só joga a mansão em cima de você. Como exemplo, os talentos. Você começa com um pequeno. E você vai certo no pequeno, e você multiplica o pequeno, e aí você vai e multiplica aquele. E vai multiplicando, vai multiplicando. E em aos anos, você vai ver a mansão, e a pessoa vai falar, como que conquistou? Porque fui fiel no pequeno. Eu fui fiel como recepcionista, eu fui fiel limpando aquele office, eu fui fiel ouvindo as palavras que foram faladas sobre mim, porque foi horrível, tinha situações, porque eu limpava o office, né, tinha situações que tinha pessoas que falavam mal, pra baixo, não via o que Deus via, né, não via o que Deus via e não via o que eu sabia dentro de mim, então isso me questionava, mas eu fui fiel no pequeno, eu fui fiel em estabelecer a fundação da minha casa. You know, eu tenho pais que também criou uma fundação em eu e minhas irmãs sobre Deus primeiro. Então, isso criou uma fundação em nós. E graças a Deus, meu esposo também tinha isso. Tinha pais que criou uma fundação Deus primeiro. E hoje nós criamos uma fundação nas nossas filhas, Deus primeiro. Então, são coisas assim que você tem que olhar. A gente vai fazer os planos, a gente vai ter... E assim, o Espírito Santo nos guia. Tem coisas que você vai escrever e que Deus, que é o Espírito Santo te guiando naquilo. E tem coisas que é assim, você acha que vai ser isso, mas Deus vai usar isso para te chegar numa glória maior. Você não consegue chegar aonde... Você tem que ter a disciplina para conquistar o pequeno, para ter uma autoridade sobre ela. Quando você tem uma autoridade sobre ela, agora você tem autoridade para ir pro próximo. Muitas pessoas querem pular, é aquela coisa do endorphin. Eu vou comprar, um exemplo, né? Eu já comprei muitos cursos e alguns maravilhosos e outros que eu nunca nem abri, sincero. Que eu nunca nem fiz nada com ele. Por quê? Porque eu achei que a minha endorfina era no comprar. Porque aí agora eu fiz algo. Não custou muito, fiz algo e tá lá. Não, mas no sacrifício era ser, ok, você comprou, você seguiu, você fez? Não fiz. Nós temos a palavra de Deus. Nós sabemos certas coisas da palavra de Deus. Se nós não fazemos, nós não vamos ter resultados diferentes. Então, assim, no Vision Board, você ora e você pede, Deus, o que você tem pra mim? E Deus, Ele é um Deus tão lindo. Lembra, nós somos serubins que são criativos. Ele te dá uma criatividade que para outros pode ser doidos. Que para outras pessoas vão falar, por que isso? Porque Deus me diz, eles vão questionar. Até as pessoas perto de nós, às vezes, vão questionar. Mas você vai ter que escrever e ser fiel naquilo. E se não é aquilo, Deus tira. Deus muda, Deus transforma. Mas você tem que ter a obediência para ser sensível à voz de Deus. Eu vou dar um exemplo e já tô no final. Mas quando eu tinha a Terra, e minha irmã cuida da Terra hoje, graças a Deus. Mas quando a gente começou a Terra, eu lembro que eu sempre trabalhei muito e tinha a companhia Terra. E eu lembro que eu entrei no meu escritório do meu trabalho. Perdão, para aqueles que não sabem, Terra Beauty é a nossa marca de produtos naturais de make-up, de esmalte. Que ela pintou, inclusive, hoje de manhã. Pintei hoje de manhã, mas temos esmalte, temos shampoo, temos sabão, sabonete pro rosto, temos óleos de pele. A gente já tem essa companhia desde 2017, já foi vendido na Ulta, na Walmart, Amazon, já ainda, inclusive, até hoje na Amazon, no nosso website. E foi algo que hoje eu entendo, porque eu entrei nessa companhia, uma das minhas primeiras companhias que eu entrei, e a maioria dos nossos clientes lá faziam produtos para vender para lojas. E era a minha escola. E eu podia simplesmente não querer entender, só fazer. Você quer desenhar isso? Ok, tudo bem, done. Mas eu comecei a aprender a entender que criou o quê? Criou algo dentro de mim, uma autoridade, para eu aí falar, ok, Deus, se eu vi isso,
a gente vai conseguir fazer, porque eu aprendi. Yeah. Então, tem essas coisas que nós temos que entender, os passos que a gente toma, onde que Deus nos direciona, é pra gente dominar, pra ter uma autoridade. E quando eu falo dominar, não é dominar pessoas, é dominar a coisa que você está fazendo. Se você tem um salão, você vai ser o melhor salão. Se você é uma marketing person, você vai ser a melhor marketing person. Você vai ser mestre daquilo que domínio que Deus te deu e multiplicar. Se não está multiplicando, aí é um sinal. Ok, o que eu vou aprender disso, Deus? E não é multiplicar em 2 minutos. Demora tempo, gente. Então, às vezes, você não multiplica no primeiro ano, no segundo ano. Eu lembro que no meu primeiro ano da Terra, a gente fez $500. Nada. E eu gastei se eu vou contar meu horário, eu gastei as noites, sábados, de um ano inteiro. Mas aí, o primeiro ano foi 500. Aí, no segundo ano, já era 18 mil. Aí eu, ainda não estava fazendo dinheiro, mas uau, estamos vendo multiplicação. Aí de 18 mil multiplicou para 80 mil. Aí foi. Até chegou nos números que chegou. E graças a Deus, eu vejo isso porque a gente fomos fiel nisso. Mas aprendemos muito também. Então, você vai fazer o seu vision board, você vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas você tem que ter sistemas através disso. Eu, por exemplo, no meu vision board de 2025, eu gosto de... Sou uma pessoa sistemática para entender criatividade. Então, eu só não crio um vision board. Eu tenho áreas do meu vision board. Eu tenho, qual que é a minha visão para minhas finanças? Qual que é a minha visão para minha família? Qual que é a minha visão para meu descanso, minha saúde? Qual que é a minha visão para meu negócio? Qual que é a minha visão para minha vida profissional? Qual que é a minha visão para minha vida espiritual? Ou ministério, né? Então, aí eu crio meu vision debaixo de cada um desses. Por quê? Porque aí eu posso olhar cada um e focar em cada um. Senão, você tem um monte de coisa lá e talvez você pega 1 ou 2, é uma salada. E você precisa ter isso. Você precisa olhar e poder identificar para aí depois você falar, ok, se minha vida espiritual, Deus, eu quero ter mais tempo com você. Então, meu mais tempo com você, Senhor, eu vou dedicar isso. Então, são fundações que você vai criando porque senão, se você não fazer, você vai esquecer. Mas, no propósito que nós temos para 2025, primeiramente, a palavra para 2025, o que você tem para 2025, tem que estar sempre alinhado com o propósito que Deus tem para sua vida. Aí você pode entender, ai meu Deus, eu não sei o que é meu propósito. Primeiramente, se você é um servo de Deus, o seu propósito é ser luz do mundo. Primeiro. Você é filho de Deus, filha de Deus, e você tem que ser luz do mundo. Então, isso quer dizer, você está sendo melhor onde você está hoje? Você quer que Deus te dá riquezas e um emprego melhor, mas no seu emprego hoje você é conhecido como backstabber. Sabe o que é isso? É a pessoa que enfia a faca atrás do outro. Então, sendo sincero, Deus não vai te abençoar. I'm sorry. Não vai. Você talvez ache outra rotina, mas Deus não abençoa isso. Deus não abençoa a desonra. Então, você primeiro tem que ser fiel onde você está. Eu sempre falo isso, mais ainda sobre igreja também. Muitas pessoas, eu quero ir para essa. Você está sendo fiel na sua hoje? Mas é porque eu não... Você está sendo fiel na sua hoje? Se você falar para mim sim, 100% você está sendo fiel, ok, aí vamos conversar. Mas se você não está sendo fiel, você está tendo hábitos que, se eu olhar a tua história, talvez é o mesmo hábito que você já tem. Pulou. Relacionamentos também. Você tá sendo fiel no seu relacionamento? Você tá sendo fiel com seus filhos? Você tá sendo fiel com seu dinheiro? Você tá sendo fiel, tô falando com seu dinheiro, seu próprio dinheiro, em cuidar das suas finanças. Você tá sendo fiel? Não. Sorry, guys. It's ok. Se você não tá sendo fiel no pequeno, Deus não vai te dar o maior. Então, para 2025, tem que ter a obediência, tem que ter os sistemas, porque senão vai só se tornar um outro ano e você vai ter frustrações porque você não conquistou. E Deus é um Deus de multiplicação. Ele vai multiplicar. Olha a Ruth. Ela perdeu o esposo, ela perdeu o sogro, ela perdeu o cunhado, perdeu todo mundo, né? Só tava com a Naomi. Aí eles vão para a cidade da Naomi e o que a Naomi fala? Vai atrás dessas pessoas e aprende deles. Aí ela pegava. Aí depois a Naomi fala, vai atrás e mostra o teu espírito, seja quem você é. E ela ganhou o favor de Boaz. Ganhou o favor de Boaz, mas isso não aconteceu de noite pro dia.
Isso aconteceu, isso aconteceu sendo fiel. Então, nós temos que ser fiel em 2025 a nós mesmos, a Deus 100% primeiro. Mas quando eu falo a nós mesmos, você tem que ser fiel nas coisas que você quer fazer. Você tem que ser fiel nas coisas que são prioridade da sua vida. E quem vai dizer isso? Só você. Eu encontro um desafio, assim. Primeiro que eu concordo com tudo que você falou, é o que eu falo sempre à minha equipe. A excelência, é fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque eu entendo que cada cliente que eu atendo, eu estou lá para servir de alguma forma ao Senhor, sim, naquilo que eu estou derramando sobre a vida deles. E a excelência, ela abre portas, né? Às vezes a gente olha alguém... Eu vejo que, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem muita gente que, assim, chegou aqui, demorou muito para conquistar, chega alguém novo e conquista muito rápido aquilo que você demorou anos para conquistar. E aí fica aquela sensação, né? Tipo assim, por que aquela pessoa tá vivendo isso e eu não? Porque essa pessoa foi obediente, ela foi resiliente e ela foi excelente. A excelência, ela abre porta, porque ela vai abrir portas e o seu nome vai ser levado a lugares que talvez, se você fosse uma pessoa comum, você não iria chegar. E ser essa esponja é algo que todos nós deveríamos ser, principalmente na nossa geração, porque eu ainda encontro uma resistência nas pessoas no sentido de eu não vou gravar um vídeo, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Cara, só que essa já é a realidade, que ninguém pode mais, recusar viver. Eu até já falei sobre isso com vocês, falei nas redes sociais 1000 vezes, tipo assim, que todo cristão deveria se levantar nas redes sociais, porque ela é uma realidade e o inferno tá muito organizado lá dentro. Então a gente precisa ser um céu organizado também lá dentro e estar ativo. Porque eu acho que também, eu vou falar várias coisas que eu sou TDAH. Mas eu acho que é porque também, essa questão de, por exemplo, eu vou fazer uma caridade e vou mostrar. Então, peraí, então, você já não tá fazendo uma caridade. Mas eu não posso querer mostrar a caridade porque eu quero que outras pessoas vejam que isso é recompensa. Então, eu não vou ficar pregando na internet porque, eu tô falando aqui de Deus, mas hoje eu nem orei. Eu tô falando de Deus aqui, então eu tô querendo ser muito espiritual pras pessoas, mas será que eu sou essa pessoa? Aquelas coisas que o próprio Satanás é colocando na nossa mente mesmo. Tipo assim, pra que você vai falar de Deus? Você brigou com seu marido hoje, você tá lá na internet falando, mas e aí, como assim? Será que você tá pronta pra falar de Deus? Mas, cara, a gente tá. Tipo assim, a gente só precisa fazer, porque a gente já tem Jesus, o preço já foi pago, já tá ali, então a gente só precisa ir lá e fazer. E ser excelente nisso, que é algo que Deus tem falado muito comigo. Tipo assim, filha, excelência. Tipo, no que eu te pedi, a tua palavra, ela já tá derramada. Eu não preciso derramar... Não preciso de falar mais nada. Só segue a última coisa que eu já te falei. A visão que eu já te dei. Prossiga nisso. E hoje esse podcast é Deus falando comigo, uma confirmação de criar sistemas de fazer pra ser excelente. Tipo, você começou a fazer uma coisa em 2024, você não terminou. Aí ficou, Deus, mas também ninguém animou. Daí Deus falou assim, cara, mas é você que tem que estar animada pra você ir lá e você fazer. E eu vejo muitos frutos da minha excelência no meu trabalho sendo colhidos hoje. E eu tenho uma coisa que acontece comigo hoje, que é até engraçado. Parece que eu entro numa outra dimensão quando isso acontece, que eu vejo claramente. Eu tô fazendo uma coisa, isso aconteceu comigo esses dias, eu tava gravando na rua. Aí eu tava lá gravando na rua na hora, tipo assim, o Espírito Santo veio e me lembrou. Lembra lá aquela vez que você tava lá injuriada, que você não sabia fazer, igual aqui no podcast, às vezes eu fico irritada quando eu não sei fazer uma coisa, me dá uma raiva. Eu penso assim, cara, se alguém consegue fazer isso, por que eu não tô conseguindo fazer? Daí eu fico com raiva de mim. Aí eu fico estressada, daí já perco o meu espírito, já perco a minha paz, porque eu fico estressada porque eu não tô conseguindo fazer aquilo. Aí eu ia pra rua, gravava, daí errava, daí perdi um áudio, perdi não sei o quê, daí que raiva. Eu quero parar de fazer isso, porque eu não quero mais fazer, porque eu tô errando e eu não gosto de errar. Aí, eu tava lá gravando na rua essa semana, aí o Espírito Santo, lembra? Se você não tivesse, querida, pagado o preço lá, se você tivesse desistido quando você tava errando, ou quando você tivesse desistido quando você tava cansada, você não estaria sabendo fazer hoje com excelência. Em um lugar mais alto que eu te coloquei. Tipo assim, eu já falei... com autoridade. E com autoridade. Se eu não tivesse aprendido lá atrás, cara... Hoje, na hora que Deus me colocou nos lugares que são lugares mais altos, eu ia chegar despreparada e as pessoas iam olhar pra mim e tá mas beleza. Temos que estar preparada e temos que entender que se Deus nos colocou em um lugar, Ele vai nos capacitar. Porém, tem parte do trabalho de ser capacitado que é nosso, igual a Esther. A Esther, ela era judeia, right? Jewish. E o Mordecai, o tio dela, falou, você vai ir novinha, né, pra ir pra presença do rei, talvez você vai ser uma rainha. Ela ficou o tempo lá, o ano lá, se preparando, um ano se preparando. Ela não entrou e já foi pra sala do rei.
Ela não entrou e já falou, ei, aqui, ó rei, meu povo está sendo perseguido. Não, ela teve uma autoridade e até quando a gente olha a palavra de Deus, ela até questionou isso, né? Quando ela chegou no Mordecai e falou, se eu entrar lá na sala, depois dos anos, ela falou, se eu entrar na sala do rei e pedir isso, e ele falou, não, para esse tempo que você foi chamada, talvez para esse tempo. Então, quando Deus nos leva para um novo nível, se você foi preparado, se você está preparado, você vai conquistar. Não é fácil. É difícil, e tudo que tem valor é difícil, mas o que o inimigo quer que você faz? O inimigo quer que você fique na emoção de conquistou uma coisinha, acabou e fechou, porque se você entrava no potencial que Deus já tem entre nós, você ia conseguir conquistar o mundo. Essa é a verdade. E Jesus disse que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele. E isso pra mim, eu sempre penso nisso, Deus, eu quero ser uma serva tua. Eu quero sempre estar debaixo da tua graça. Eu quero sempre estar debaixo do teu favor. Porém, eu quero estar no teu propósito. Se esse lugar não serve o teu propósito, mas é o meu propósito, me tira daqui. E sabe o que Deus faz? Ele te tira. Ele te tira. Você pede uma oportunidade para Deus, Ele te dá. Você pede uma coisa pro Senhor, específico, Ele te dá. Eu sou uma pessoa de orações específicas. E lá em casa também. E por quê? Porque há poder na specificity. A palavra de Deus diz, você não recebe porque você não ora correto, você não pede certo. Nós temos que ser específicos. Então você pede, Deus, se isso não é tua vontade, se esse trabalho não é tua vontade, se esse relacionamento não é tua vontade, arranca daqui, tira daqui. Talvez demora, mas Ele faz. Aí depois, quando acontece, a gente questiona, por quê, Deus? Por que não? Porque é o tempo para o próximo. É o tempo pro próximo, é o tempo pro próximo. Hoje eu consigo ver e você não vai entender no momento. Você não vai entender porque não é para você entender no momento. Porque se você entendia no momento, você não ia ter a experiência de Jó. Que Jó diz, eu ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te vê. Porque ele tinha a experiência. Jó podia ter falado isso a primeira coisa. Mas ele viveu a dor. Ele viveu pessoas, até a esposa dele, filhos morrendo, a esposa dele falando, nega Deus e morre, maldiçoa Deus e morre. E ele, não vou. Porque se Deus deu, Deus tirou, e pó eu vim, pó eu volto. Mas bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender o propósito em que fazemos. E muitas pessoas acham que no nível profissional, por causa de nós somos igreja, né? As pessoas acham que o profissional, não fala muito sobre o profissional, né? Não fala muito, acha que o profissional talvez é só o que a gente sabe como uma comunidade brasileira aqui, que talvez é só construção, certas coisas, que são tudo bem. E fazemos com excelência e conseguimos ver um crescimento maravilhoso, só que Deus te dá visão para mais. E a gente gasta tanto tempo só copiando. Vou entrar nisso, porque eu vou entrar nesse time, porque eu vou ganhar mesmo dinheiro que eles estão ganhando, só copiando. E Deus tem algo fresco e novo na criatividade que criou na pessoa. E isso é algo que eu sempre peço ao Senhor. Eu podia ter entrado em muitas coisas. E sim, eu tenho muitas coisas que eu faço com a minha família, que é da família dos meus pais, e que eu entendo do business, do negócio, essas partes. Mas se eu só focava naquilo e não entendia a terra onde Deus estava me colocando, que eu fui aprender a criatividade. Da criatividade eu fui para uma, para outra. Até hoje estou na Universal. Que, pra quem não conhece, diz Google Universal, que faz os filmes, Jurassic Park, essas coisas. Então, hoje eu entendo isso, eu entendo os passos que tomou para chegar lá. E era uma criatividade dentro de mim. Se você pedia, talvez, meus familiares, eles nunca iam falar isso. Eles iam falar, não, ela vai trabalhar em algo parecido com eles, porque é assim que a gente fizemos, né? Mas nós temos que entender que Deus tem uma criatividade única em cada um. Igual o teu propósito, Amy, o teu propósito, Bia, o que vocês estão fazendo com Purpose Cast, as pessoas que estão aqui, eles têm um propósito único. Só que, no final, sempre o propósito tem que estar mostrando, alinhado com a luz do mundo. Mostrando a luz do mundo. E se você não é crente, o seu propósito tem que sempre estar alinhado com algo maior do que você. E o algo maior do que você é Jesus Cristo, o algo maior do que você é Deus. E talvez você não está lá ainda, mas um dia você vai ver, tem que estar alinhado com algo maior. Então, isso é a parte que, se eu posso deixar qualquer coisa para vocês,
que tua vida, que teus passos, que teu falar, teu agir, teu comunicar, teu viver, teu acordar e teu dormir está alinhado no propósito de Deus. E isso é algo que eu peço assim todo dia. Não é uma coisa que você fala uma vez no ano e acabou. Todo dia eu peço Deus. Tem dias desfiadores que eu falo, Deus, esse dia foi muito difícil. Quando vi morte, quando tinha doença, quando as minhas respostas parece que minhas orações não estão sendo respondidas. E eu falo, Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou no teu propósito, Senhor, que a tua vontade seja feita. Jesus orou isso. Thy will be done. Tua vontade seja feita. On earth as it is on heaven. Na terra como há no céu. Isso tem que ser a gente. Amém. Uau! Gente, eu passaria aqui, juro pra vocês, mais 60 horas ouvindo essa mulher. Ela vai Vamos ter que chamar de novo. Porque tem tanta pergunta que eu queria fazer na minha cabeça aqui, que eu falava assim, não, eu vou perguntar, porque senão eu já vou... A gente precisa ir pra church agora. Obrigada, Fer. Thank you so much. Deus abençoe a sua vida, que Ele continue te conduzindo, que Ele continue te enchendo, pra que você venha transbordar na vida de tantas pessoas, que Ele te abençoe no seu trabalho. Eu sei que deve ser desafiador ser luz do mundo no meio do mundo, em Hollywood. Gente, não é fácil. Mas eu sei que Ele tem uma graça. Deus tá te trazendo pra esse lugar. Mas eu sei que Ele vai te dar uma graça, já tem te dado, e que essa sabedoria cresça e aumente. E a gente é muito honrada de caminhar perto de você. Como eu sempre falo, sua família é a cereja do nosso bolo. Pera, É queria te dar uma lembrança aqui, aproveitando já falar dos nossos patrocinadores da Brothers. Oh my gosh! Queria te dar uma lembrança. Muito obrigada. Pra quem não sabe, a Brothers é uma loja maravilhosa. O dono dela é maravilhoso aqui nos Estados Unidos. Ele é lindo, gato, alto, moreno. É meu esposo? Então, Santa, gato, alto... É uma loja com propósito também. É uma loja que carrega uma mensagem. E é isso. Você precisa de uma brand brasileira com tecido de qualidade. Brothers Clothing. A pessoa do brand já tá colocando os logos lá. E a Master Touch, a gente não pode esquecer de agradecer. Nilson, Cláudia, um beijo. Obrigada, Esse lugar, gente. espaço é patrocinado por eles. Nós te agradecemos muito, muito, muito. Vocês têm ajudado a avançar com o reino através desse podcast. Muito obrigada. E é isso. Obrigada, Fer. Fala das suas empresas também pra falar aqui, né? Verdade. Ok. Então, nós temos a Terra Beauty Bars. Você pode achar a gente na @Terra Beauty Bars, BARS, no Instagram e social media. Nós também temos um lugar de acampamento e retiro em Orlando, chamado The Fields. Ready? Tá ready. Tá quase, tá ready. Já tá tendo eventos lá, mas vai ter mais. Estamos em... Gente, e ela tem TDAH. Deus dá jeito pra mim. The Fields at Sorrento. E temos outras empresas também. E também temos o Roofing Company da minha família, Best Choice Roofing, aqui nos Estados Unidos, mais de 40 anos, 35 anos. Então, roofing. Comprei de roofing. Ah, tá. Tem uma goteira? É com eles. Época do furacão? Vamos procurar aqui. Roofing. Como que é o nome mesmo? Best Choice Roofing. Best Choice. Melhor escolha Roofing. Okay. E também temos nossa igreja, Mevan, Flórida. Todos os melhores eles. pastores, com as melhores ovelhas. Inclusive, ontem eu olhei lá pro altar, eu olhei assim e falei, Senhor, quero que minha família seja assim. Porque tava você no teclado, seu marido cantando, sua filha cantando. Eu falei, gente, se tirar essa igreja, se tirar essa família aqui dessa igreja... Não, Deus multiplica mais e mais. Amém. Mas agradecer vocês, que Deus abençoe vocês. Eu sei que é desafiador, né? Todo processo novo é como tendo um bebê. Yeah. E no começo a gente não vê os frutos, mas no final a gente vai ver o fruto e vocês estão fazendo com excelência, continua fazendo com excelência, e eu creio que 2025 vai ser um ano de multiplicação sobre a tua casa, sobre as tuas vidas, e tudo na intentionality de Deus, que Ele tem um propósito para vocês que é maior do que vocês podem imaginar. E também essa building aqui, Brothers e Master Touch, e todos que estão alinhados nisso, Deus vai multiplicar, e Deus, para honra e glória dele. Mas que vocês são exemplos lindos.
Amém. Exemplo lindos, mulheres lindas, uma solteira, ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Obrigada pela publi. Você esqueceu de falar desse patrocínio. Poxa, alguém quer patrocinar essa santa aqui? Temos uns requisitos aí, hein? Tem que falar com o antes. Mas Deus tem coisas que maiores do que a gente pode imaginar. Não limita Deus nisso, deixa ele andar no propósito com calma. Eu gosto de dizer assim, a ADHD, muitas pessoas falam sobre isso, mas é um superpower. It is. É um superpower. E é só você entender ele e Deus vai te multiplicar de uma forma que muitos vão olhar e falar, como que você faz? Como que você faz? Igual, eles olham os sistemas. mas é um superpower que Deus coloca e that's it. Pra frente. Yeah. Amém. Vamos começar meus sistemas hoje. Obrigada, Fer. E eu quero aqui, profetizar para sua vida, mulher. Que esse ano você se levante como uma voz também. Yes. Amém? Nas redes Em nome de sociais, Jesus. né? Então vocês vão ver muita Fer esse ano aí, gente, tá bom? Já tá aqui, ela está se comprometendo ao vivo. Obrigada. Um beijo. Beijo. Deus abençoe Até vocês. o próximo, galera. Um ano de sistema pra todas e todos. Eu quero ver o sistema de vocês. Comentem aqui e marque a gente lá no Instagram também do Purpose Cats, que eu quero ver quem que fez sistemas e quem que vai cumprir.